Olá pessoal, sou o professor Francisco Irano e junto com o professor Márcio Moraes hoje nós vamos ter uma aula sobre Google Docs, uma ferramenta da Google que utilizaremos como ferramenta educacional. O Google Docs é um pacote de aplicativos da Google baseado na tecnologia Ajax, que é totalmente online, a gente acessa diretamente do browser, do navegador, e com ele nós conseguimos criar aplicativos compatíveis com OpenOffice, BROffice, KOffice e principalmente com Microsoft Office. E atualmente ele tem um processador de texto, um editor de planilhas e um editor de apresentações eletrônicas e ainda um editor de formulário, que é a principal novidade referente aos outros pacotes Office. Originalmente, o processador de texto foi desenvolvido pela Google, sob o nome de Whiteley, comprado pela Google meses depois, e alguns dos recursos mais peculiares são a portabilidade de documentos, que permite a edição do mesmo tempo de um documento por mais de um usuário, e o recurso de publicação direta em blogs. O aplicativo também permite que você faça um documento e no final você gere o PDF desse documento. O Google Docs permite aos usuários criar, editar documentos online ao mesmo tempo, colaborando em tempo real com outros usuários. Isso permite, por exemplo, que a gente tenha uma orientação de um trabalho, de um projeto de pesquisa, de um TCC, seja online, de acordo com o que está sendo digitado do lado de cá, o professor já esteja vendo do outro lado, que a correção seja automática e simultânea com o feedback. O Google Docs combina características do Whiteley e do Spreadsheet, que são programas de apresentação incorporando tecnologia projetada dos sistemas Tonic. O armazenamento de dados de até 1 GB no total foi o tamanho introduzido em 13 de janeiro de 2011. Os documentos criados no Google Docs não contam nesse 1 GB. Então, o que eu crio dentro do Google Docs não conta. Eu posso pegar outros documentos meus e colocar lá até 1 GB de tamanho. Agora, criando documentos lá dentro, eu posso criar infinitamente. Para se usar o Google Docs, é necessário que você tenha uma conta na Google. Então, quem já criou uma conta na Google, não é necessário fazer essa parte. Mas quem não criou uma conta na Google, preste atenção, nós vamos mostrar os passos de como se criar uma conta na Google. Acesse o site www.google.com.br. Clique em fazer login. Aqui, quem já tem um e-mail da Google, quem já tem um login na Google, apenas vai botar um e-mail e sua senha e mandar se conectar. Como a gente está fazendo um cadastro, vamos se inscrever na Google. Nome, sobrenome, escolher um apelido, esse apelido será o meu e-mail, no meu caso professorfranciscoirano@gmail.com, uma senha. O Google afirma se a sua senha está o nível de sua senha. É necessário que tenha no mínimo 8 caracteres. Eu coloquei. A data de nascimento.
sexo, telefone celular, endereço de e-mail atual, esse endereço é importante ser preenchido, porque caso eu perca essa senha, ele mandará a notificação para o outro e-mail. Podemos também, caso você não tenha outro e-mail, fazer a confirmação por telefone, através de SMS. Digitar as duas palavras que estão aqui, acredito que devam ser essas aqui. Concordo com... É interessante que vocês leiam o termo de privacidade e política de privacidade da Google, no qual eu já li, e eu estou concordando. Quero que o Google utilize as informações de minha conta para personalizar minhas marcações. Aqui já apareceu o próximo passo, onde eu posso adicionar uma foto no meu perfil. Vou pular essa etapa. Esse perfil criado agora para mim na Google tem acesso a todas as ferramentas da Google, inclusive onde o Google Docs é uma delas. Podendo então eu utilizar outras como Google Mapas, Google Imagens, Google Pesquisa, todas as outras ferramentas. Bem-vindo, foi criado meu e-mail, meu novo endereço de e-mail é professorfrancisqueirana@gmail, e agora eu posso utilizar. Criamos a nossa conta na Google. Vamos conhecer agora o Google Docs. Para acessar o Google Docs a partir de 2012, foi modificado o nome dele para Drive, como se fosse um drive de armazenamento. Então, para acessar o Google Docs, você vai clicar aqui em cima no menu Drive. Esse eu apresento para vocês é o Google Docs. Google Docs nós podemos armazenar arquivos aqui. Temos coisas que são compartilhadas comigo, marcadas com estrelas. Podemos criar documentos. Posso fazer uma busca dentro do meu próprio Google Docs. No caso ele está vazio, porque eu acabei de criar. Vamos criar um documento no Google Docs e compartilhar com outro usuário. Clicando em criar, aparece para mim que eu posso criar uma pasta, um documento, que seria o editor de texto, uma apresentação, que seria o equivalente a um PowerPoint, uma planilha de dados, um formulário ou até mesmo um desenho. Vamos escolher documentos. Quando eu clico em documentos, o Google Docs ele ativa o editor de texto totalmente online, onde eu consigo aqui fazer as alterações, as edições
e formatações, assim como qualquer ferramenta instalada no meu computador. Nesse caso aqui, nós temos o editor de texto, assim que terminar de carregar, com as ferramentas de edições básicas que qualquer outro editor de texto tem, que é botar o nome no meu documento, renomeei, apenas clicando no nome já aparece para renomear. Eu posso digitar normalmente, centralizar um texto, sublinhar, negritar, botar itálico, eu posso usar tópicos, eu posso botar tabelas, eu posso inserir imagens, assim como qualquer outro editor de texto eu posso trabalhar. Vou escrever aqui: este é um documento de teste do Google Docs, conhecido também como Driver, feito por Francisco Irano em 4 de 6 de 2013. Fiz o documento, de acordo com o que eu vou fazendo, automaticamente já vai sendo salvo o documento online. Agora, esse documento foi criado por mim, é um documento do Word. Esse documento eu posso compartilhá-lo com um aluno, por exemplo, para que o aluno prossiga a criação desse documento. É só clicar aqui no botão compartilhar e vai aparecer para que eu compartilhe com outras pessoas. Hoje esse documento ele é compartilhado somente comigo, que sou o proprietário desse arquivo. Posso aqui digitar o e-mail de quem que eu quero que compartilhe também. No caso aqui, kikopalmas@gmail.com, é um e-mail meu pessoal, e vou compartilhar e salvar. Compartilhei esse arquivo. Agora esqueci de mostrar para vocês, eu podia escolher se a pessoa pode editar, comentar ou visualizar. No caso eu botei editar, porque ele vai ser dono para fazer alterações. Vou acessar aqui esse outro e-mail. Vou acessar a outra conta. Agora estou aqui acessando o mesmo documento, só que agora com o usuário kikopalmas@gmail.com. Note que eu estou acessando o documento do Google Docs, igualzinho ao que está sendo acessado nesse navegador, aqui usando o usuário Francisco Irano. Aqui eu estou usando o usuário kikopalmas@gmail.com.br. O texto que está aqui é o mesmo texto que está lá. Eu aqui, professor, sou o professor Francisco Irano. É o mesmo texto que está, sendo que é identificado por cores. Olha aqui, eu digitei sou o professor Francisco Irano e no outro navegador está eu sou o professor Francisco Irano. Aula de Google Docs.
Notem aqui que eu tenho o Francisco Irano como usuário que está conectado ao meu documento. Eu tenho o Urso Cinzento Anônimo e tenho o Biguá Anônimo. São dois outros usuários que estão acessando são três usuários que estão acessando esse documento. Aqui o usuário Kiko Palmas vai digitar. Vocês notem que ele está. Eu estou digitando aqui aula de Google Docs muito boa. E no outro editor no outro browser já vai aparecer onde aparece aqui o F de Francisco Irano na cor verde, aonde ele está com o mouse, e aqui de rosa o Kiko Palmas, que é o meu perfil, que também é Francisco Irano, já com foto, aparece onde está, e aqui já o texto escrito pelo Kiko Palmas. Posso conversar um usuário com o outro. Mandei uma mensagem para ele. Essa conversa aqui pode ser a interação necessária para a criação desse texto. Ao fazer a orientação do aluno, o professor vai dando as informações, dizendo que alteração deve ser feita, qual não deve ser feita. Facilmente vai clicando aqui, o aluno vai ver a interação com o professor. Então, com isso, o documento de texto pode ser facilmente editado por duas pessoas ao mesmo tempo. Vamos fechar aqui o Google Docs. Nota que agora já aparece esse documento aqui na minha lista de documentos, onde basta eu clicar ele aqui e acessar. Eu posso criar um novo documento. O que eu quero criar agora é criar um formulário. Esse formulário é um formulário de pesquisa, onde a gente vai fazer um questionário para os alunos sobre a nossa aula. Por exemplo, eu coloco um título. Coloco um título no formulário. O título do meu formulário será O que você entende de informática? E aí eu tenho vários temas padrões de formulários. Eu vou escolher o padrão. Esses temas seriam como o usuário lá vai receber. Este é um formulário de teste. A primeira pergunta: você já usou o Google Docs antes? Se você tiver um texto de ajuda, aí você coloca as opções. Sim e não. Caso tenha mais opções, você ia escolhendo. Concluído, essa foi minha primeira questão. O meu formulário pode ter mais perguntas.
Aí eu clico em adicionar item, e estou pronto para botar próxima pergunta. Essa pergunta agora, eu vou fazer uma pergunta do tipo que a pessoa possa marcar mais de uma resposta. Qual tipo de documento do Google Docs você já criou? O tipo de resposta eu quero que seja caixa de seleção. Aí a pessoa pode marcar mais de uma resposta. Clico em concluir, concluir a pergunta. Vamos adicionar mais uma pergunta. O que você achou do Google Docs para educação? Isso aqui vai ser do tipo texto parágrafo. Texto parágrafo é para a pessoa escrever uma resposta grande. Concluir. O nosso questionário está pronto. A gente pode aqui enviar esse formulário para várias pessoas. Vou enviar esse formulário, eu posso compartilhar com os e-mails a seguinte. Eu vou compartilhar com o e-mail kikopalmas@gmail para receber. Enviei esse formulário, vai criar foi enviado e pergunta se eu quero, caso respostas existentes, criar uma aonde tem a resposta. Aí eu vou botar aqui para criar uma nova planilha para que as respostas sejam tabuladas. Pronto, o formulário foi enviado, o formulário está pronto e foi compartilhado. Vamos olhar agora aqui com o usuário Kiko Palmas no meu e-mail. E recebi um e-mail aqui dizendo o que você entende de informática, que é o formulário que foi criado lá por mim, pelo professor Francisco Irano. Esse formulário diz o que você entende de formulário, uma descrição e as respostas. Você já usou o Google Docs? Já. Qual o tipo de documento do Google Docs você já criou? Já criei todos. O que você achou do Google Docs para educação? É uma ferramenta que pode diminuir as distâncias entre o professor e o aluno. Fiz isso, vou clicar em enviar. Tem certeza que deseja enviar? O Google Docs vai enviar essa resposta. Minha resposta foi enviada com sucesso. Vamos agora ao usuário Francisco Irano, professor Francisco Irano. Vou fechar esse formulário e vamos ver aqui o que ele tem, que ele tem disponível. Eu tenho aqui o que você entende de informática, é o formulário criado por mim, e o que você entende de informática são as respostas. Vamos clicar para ver as respostas. As respostas vêm em formato de planilha eletrônica, onde vem cada pergunta sendo uma coluna, cada coluna uma pergunta do questionário. São 3 perguntas feitas, a identificação de hora e horário que foi respondido. Esse meu horário está com algum problema, porque deve estar no horário de
com 3 horas a menos, mas eu não configurei de que país eu sou, né? E aqui estão expostas. Com essas respostas aqui no formato de planilha, facilmente a gente consegue fazer a tabulação dos dados. Se 1000 pessoas responderem esse meu questionário, as 1000 respostas eu receberei aqui. As ferramentas do Google Docs são interessantes e gratuitas e disponíveis para professores e estudantes e qualquer outro pesquisador que queira usar essas tecnologias nas suas aulas e na aquisição de um melhor conhecimento. As referências que a gente utilizou sobre Google Docs foi tirado do site Wikipedia, fechado no dia 4/6/2013. Obrigado, pessoal, até a próxima aula.